Olá para você que acompanha o site Mão Amiga e para você que talvez pela primeira vez está vendo uma matéria nossa. Estou aqui hoje para falar do assunto adoção. Adoção sentindo na pele. Não aquele sentindo na pele de você fazer de conta que é alguma coisa, mas realmente o sentido na pele. Porque eu e minha esposa, nós fizemos o cadastro, entramos na lista nacional de adoção, passamos por todos os processos. Hoje já estamos com o nosso novo filho em casa. E eu gostaria de mostrar para vocês todo esse processo legal de como se adotar uma criança. Aqui em Porto Velho, eu estive no 2º Juizado da Infância e da Juventude, onde conheci a Emeriana no início do nosso processo, fiz uma entrevista com ela, também outras 2 partes, montando o processo total da adoção. E nesse momento aqui eu vou exibir para vocês a entrevista com a Emeriana. Essa matéria completa, ela é longa, mas para quem está interessado na adoção, mesmo já sendo pai ou mãe biológico, mas ainda tem muito amor para dar e gostaria de repartir esse amor com uma outra criança, é muito importante assistir bem detalhadamente todo o processo da adoção. Então vamos assistir essa primeira parte, onde eu entrevisto a Emeriana, do 2º Juizado da Infância e da Juventude aqui de Porto Velho. Eu estou aqui no 2º Juizado da Infância e da Juventude, com a Emeriana, que é assistente social. E esse 2º Juizado se localiza na Rua Rogério Weber, 1296, em frente à Praça das Caixas d'Água. Aqui nesse 2º Juizado trata da adoção. Nós estamos aqui para poder conversar sobre como funciona a adoção. Emeriana, os casais interessados em adotar uma criança, quais são os primeiros procedimentos que eles devem adotar? Então, não precisa ser só casais, né? Pessoas solteiras também podem adotar. E o primeiro passo é trazer alguns documentos básicos, que são os documentos de identidade, CPF, comprovante de residência e um atestado de sanidade física e mental. Com esses documentos, vem ao juizado, a gente também dá algumas orientações iniciais e se inscreve abrindo um processo para se habilitar, né, se tornar um candidato à adoção. Depois desses passos, então ele vai passar por uma preparação e uma avaliação psicossocial. Então, essa pessoa interessada, casal ou solteiro, homem ou mulher, que às vezes eles têm vamos dizer, uma preferência, então um certo limite de idade, coisa assim, como é que é feito é uma ficha que é feita dessa forma? As pessoas preenchem um requerimento, que é esse pedido inicial, né, assim, de por que elas querem adotar. E na adoção, né, diferente da maternidade e paternidade biológica, você ainda pode escolher o perfil da criança que você está apto, né, que você se sente em condições e sente o desejo de ter. Né? Então você pode dizer assim, olha, eu quero uma criança, né, de até 4 anos de idade, que pode ser menino ou menina, né, que pode ser branca, parda ou negra. Então, isso também a gente dá no perfil da criança, né, pode o casal ou a pessoa que quiser adotar pode também definir. E nessas características, influencia no período da entrada na documentação até o ponto da adoção em si? Olha, essa questão da espera sempre é uma questão que angustia muito os pretendentes à adoção, né? Que todo mundo diz, demora muito, é muito tempo de espera, né? É muito burocrático, né? Nós sempre colocamos assim, o tempo de espera é um tempo necessário para o amadurecimento, né? É uma gestação emocional. Há diferença sim nesse tempo, porque assim, ainda temos no Brasil em geral, e Rondônia não é diferente, uma preferência por crianças pequenas, por bebês até 2 anos de idade. Logo, se a gente tem mais pessoas esperando esse perfil, tende a esperar mais tempo, né? Mas hoje a gente já tem uma realidade um pouco mais diferente. Pessoas que já estão buscando crianças de 5, 6, 7 e até 8 anos de idade, né? Ou grupos de irmãos também, o que acelera muito mais esse tempo, né? Ou seja, se torna muito mais curto. Então, esses interessados, eles vêm aqui no 2º Juizado, na Rua Rogério Weber, traz aqui a documentação para vocês,
eles vão para um preparatório, um curso, um preparatório. Desde 2010, a lei de adoção, ela exige que todos os candidatos passem por um curso preparatório. E esse curso hoje tem que ser ou coordenado ou, se não, executado pelo juizado da infância. Então as pessoas passam por esse curso onde são discutidas as questões, a motivação para a adoção, qual o significado da adoção. A gente trabalha muito a questão do filho que a gente idealiza e do filho real, ou seja, todas as nossas fantasias. Também falamos sobre a questão de como revelar a criança sobre sua origem biológica. Esse é um curso e isso amadurece muito os candidatos. E logo após esse curso, imediatamente vamos dizer, candidatos, eles já vão para a lista já de adoção, da lista nacional? Não, aí junto, além do curso, assim, existe uma avaliação psicossocial, que é então direto atendimento com assistentes sociais e com psicólogo, que é para aprofundar questões pessoais, ou seja, trabalhar um pouco a questão da infertilidade nos casais, se esse for o caso, as histórias de vida que perpassam também pela adoção. Após essa avaliação, estando os candidatos habilitados, aptos, aí então o juiz determina que passem a fazer parte do cadastro nacional. Aí tem que vai aguardando isso. De acordo com o perfil que o candidato colocou na lista, conforme forem as crianças. Mas hoje as crianças que estão nos abrigos, elas estão aptas já, elas estão para adoção, todas elas? Isso é uma crença, assim, que todas as crianças que vão para um abrigo estão prontas para adoção. E não é assim, De todas as crianças que vão no abrigo, digamos que mais de 90% tem as famílias que por alguma situação não puderam dar conta naquele momento. Mas ainda assim se busca avaliar essa família, ver se na própria família extensiva não tem um tio, um parente que queira ficar com a guarda dessa criança, para só então, depois dessa avaliação, é que ela pode fazer parte de uma família substituta, ou seja, que ela vai para adoção. E esse processo, qual é o nome dessa criança que está ali, para ela poder ser liberada para adoção? Destituição. Da destituição. Destituição, fala, Quando se avalia, então, que a família biológica já não tem mais condição de receber novamente essa criança, então o Ministério Público intervém e propõe um processo que chama-se de destituição do poder familiar. Ou seja, aquela família biológica vai perder o seu poder e o seu direito sobre aquela criança para que outra família possa cuidá-la e ter os direitos e deveres. Eu sei que quando chega um recém-nascido, dentro de todo esse processo, por isso que recém-nascido, exatamente recém-nascido não tem, porque esse destituição demora 3, 4, 5, 10 meses, se encontra com parente demora até mais do que isso. Não temos como dizer assim, olha, nasceu ontem, amanhã vai para adoção. Porque sempre existe esse período de avaliação que a mãe pode mudar de ideia, que a mãe ou um avô, normalmente os avós estão fazendo muito esse papel de pais, os avós vêm em busca de seus netos, porque às vezes as mães ou os pais não dão conta. Então a gente necessita desse período de avaliação, porque a lei também diz o seguinte, que a prioridade é a família de origem ou a família biológica. Então, só esgotadas as possibilidades de retorno à família biológica é que se busca uma família substituta. Por isso, às vezes, também se entende que por que logo não vai para adoção, se a mãe é usuária de substâncias, etc. Porque se avalia, sim, toda a família extensiva. A respeito da situação quando a criança está no lar do bebê, vamos dizer, a pessoa o casal foi contactado, tem a criança, aí tem um encontro da criança com o casal. Essa é a parte mais esperada de todos os pretendentes, E para nós também, assim, a gente faz uma consulta, ao casal ou ao pretendente, se for solteiro também, se aquele é o momento de ele então exercer sua maternidade e paternidade. Normalmente a gente entra em contato por telefone ou por carta
e consulta. Se realmente eles entendem que aquele é o momento, então a gente promove esse encontro do casal ou do pretendente com a criança, e esse encontro acontece, digamos assim, na casa da criança, que é no abrigo onde ela está, né? Nesse período inicial, ele passa a frequentar a casa da criança, o abrigo, para conhecer, se aproximar, vincular afetivamente a criança, né? Lembrando que nesse período anterior, a casa e as pessoas de referência da criança foram os cuidadores do abrigo, né? Então a gente também tem uma gratidão àquelas pessoas que durante um tempo cuidaram daqueles filhos, daquelas crianças. Então, em algumas crianças, esse processo de aproximação e vinculação é muito rápido. Eu estou aqui fazendo essa matéria porque o tema é adoção sentindo na pele. Que eu e minha esposa passamos pelo processo, por todo esse tempo, pela toda a burocracia, estamos a ponto já de só receber a documentação da guarda. E muitas pessoas perguntam assim: você escolheu a criança? Como é que é essa aí? Você vai lá, tinha lá um monte, você escolheu? Ainda tem essa ideia ainda? Como é que funciona? Não, a gente não, essa questão assim, os pais não escolhem as crianças, né? É igual um parto mesmo, não vai escolher, não tem como escolher. O máximo que a gente faz é realmente aproximar esse perfil que os pais descrevem, que é um perfil muito amplo, muito geral, né, àquela criança. Agora também assim, existem algumas crianças que, além daquele perfil básico, a gente sabe que vão demandar muito dos pais, né? Crianças às vezes precisam ser estimuladas, precisam de algum tratamento imediato, né? Então a gente também avalia com esses pais, com esses pretensos pais, se eles estão dispostos a investir nos cuidados especiais para aquele filho, né? Mas não escolhe, né? A gente coloca uma consulta. E a idade da criança influencia no período de aproximação? Vou lá no lado do bebê, se a criança é mais novinha, se tem mais idade? Faz diferença sim, né? A gente já sabe, por exemplo, assim, isso é científico, que o vínculo das crianças, quanto menores, né, ou quanto mais bebês, ele se dá mais rápido, né? Porque a criança, ela se vincula muito mais a quem protege, oferece alimento e afeto, do que o reconhecimento físico ou outros sintomas, né? Com crianças maiores, que elas têm um pouco mais recente e mais fixo a sua história, quer dizer, a gente precisa um tempo maior para estabelecer esse novo vínculo. Mas assim, nós temos a certeza hoje de que em qualquer idade, com todas as crianças, esse vínculo é possível, né? Depende muito mais da disponibilidade dos pais do que das crianças. E esse tempo, vamos dizer que demora em média 2 anos, um pouco mais de 2 anos, não representa tanto tempo assim, porque o que as pessoas dizem, mas é muito burocrático, fala 2 anos, como eu, conversando com a pessoa, fala, não, você está há quanto tempo? Não, 2 anos, nossa, quanto tempo, mas não é tanto tempo. Depois que você passa aquele período, aquele curso, aquelas instruções, aquela adaptação, aquela gravidez emocional, não é tanto tempo assim. É necessário e é bom esse período. Mostrar para as pessoas que é importante fazer pelas partes legais, porque as partes, como você falou nas entrevistas anteriores, a moda brasileira, como se diz assim, é muito complicado. O que pode acontecer numa adoção chamada moda brasileira? A gente está assim, tirando um pouquinho esse rótulo, né, de adoções brasileiras, que são as adoções consensuais ou vinculadas, né? Um casal que quer adotar e que encontra uma grávida que não sabe o que fazer com seu filho e aí começa a estabelecer isso, né, esse tipo de relação. Quais são os riscos? Bom, o primeiro é que você pode criar toda essa expectativa e quando o bebê nascer, a mãe não quer mais dar o bebê. Ou, mesmo que ela dê, ela pode depois ir atrás, querer de volta, que ainda continua sendo um direito dela. Ou pode também, como já aconteceu, de mães que resolvem fazer chantagem com esses pais. E de coisas em troca, né, se não retiram o bebê, enfim, essas questões que geram desconforto, né? E a gente parte sempre do princípio assim, né, que quanto a coisa for melhor, mais clara, né, tanto para pais quanto para as crianças, melhor é a construção dessa relação parental. E já teve casos
essa adoção, porque os pais biológicos sempre ficam perto, são conhecidos, não tem como essa adoção chamada assim, desconhecidos. De a mãe ou os pais biológicos exigirem e tomarem a criança de volta? Já teve situações dos pais entrarem judicialmente para requerer. Aí o que a gente procura avaliar assim, né? O que é mais benéfico, o que é melhor para a criança, né? Mas isso assim tem um desgaste tanto judicial quanto emocional para todas as partes. E o prejuízo maior sempre é para a criança. Isso também é um crime. Além de caracterizar um crime, né? Você está burlando uma lei que pode, inclusive, em algumas situações, caracterizar a comercialização ou tráfico de crianças, né? Por exemplo, mães que são extremamente pobres e um casal interessado começa então a fazer doações, né? Título de doações, né? Pagar coisas, patrocinar, às vezes moradia, melhoria na moradia, em troca desse bebê, né? Então, quando essas situações se caracterizam assim, pode sim caracterizar um crime e sim ser aberto um processo de investigação. Então, o negócio é procurar o segundo juizado, aqui em Porto Velho, Rogério Weber, 1296, em frente à Praça da Caixa d'Água. Quem está interessado, conversar direitinho, se ainda não trouxe documentação, vem, conversa, pega a lista, traz a documentação e faz tudo direitinho. 2 anos não é tanto assim, não é a média, e sair tranquilo, sem nenhum problema. O melhor caminho, procure sempre o caminho do juizado. Se você não tem muito claro, venha antes, converse, a gente orienta, explique mais detalhadamente todas as informações, até para lhe oferecer segurança também, né? E aí, se esse for o seu caminho, faça. Nós também temos aqui grupos de pessoas que estão apoiando, que estão incentivando, né? Nós sempre recomendamos esse caminho, não tem outro caminho mais seguro, tanto para os pais e principalmente para as crianças, né? Bom, eu acho que esse daqui é só agradecer você, Miliana, por conversar mais uma vez. Nós já conversamos, estamos conversando já há 2 anos, dois anos nesse processo aí, mas agora para mostrar, para incentivar as pessoas a adotarem, a buscarem de maneira correta e no final mostrar que é um processo gostoso, é um bom processo. Não chega nesse final, um monte de amizades são feitas. Isso, né? Você tem muito ganho na adoção, né? Além de uma filiação muito segura, né? Muito bem construída, muito sólida, você também cria uma rede de pessoas que são muito boas, que são muito assim, próximas a esse tema e que lhe apoiam muito. Não só o juizado, né? Que nós somos todos técnicos, mas você conhece pessoas que lhe reconhecem nessa nova situação, né? Ou seja, na paternidade por adoção, na maternidade por adoção. E isso eu entendo, e a gente tem depoimentos, que para todos é um ganho. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você também. Então esta é a segunda fase da entrevista, onde eu converso com a Salete, que ela é a diretora do Lar do Bebê, mas ela própria se chama de guardiã, a protetora das crianças aqui no Lar do Bebê. Ela vai explicar como funciona quando o casal chega aqui para conhecer o seu novo filho e vai dar também uma geral a respeito do funcionamento, como são as coisas, desmistificar a ideia de que aqui é aquele nome de orfanato, onde tudo é obscuro. Vamos então prestar atenção na entrevista com a Salete e ver realmente como funciona o Lar do Bebê aqui em Porto Velho. Eu estou aqui no Lar do Bebê com a Salete, que é a diretora aqui do Lar do Bebê, para conversarmos sobre como funciona aqui o ambiente e tudo mais. Eu, como estive aqui convivendo, já estou convivendo aqui há praticamente 2 semanas, é uma reportagem para mostrar o que eu senti, o que a minha mulher sentiu estando aqui, e a Salete vai falar um pouco mais a respeito aqui do Lar do Bebê. Salete, muito obrigado por me atender dessa forma como jornalista e para explicar aqui para as pessoas como funciona, tirar um certo mito do Lar do Bebê, da onde as crianças estão, que era chamado de orfanato. Como é aqui
como os casais chegam, como funciona? Para início de entrevista, eu quero te dizer que eu me vejo mais como uma guardiã, não como uma diretora. Aquela que cuida, aquela que vê, é aquela que procura trazer naquele exato momento que a criança acolhe, essa noção para a criança que ela vai estar protegida. E proteger, eu vejo em todos os aspectos, é garantia de direitos. E essa garantia de direitos é fazer com que a criança se sinta cuidada, se sinta amada, se ela não está inserida na rede municipal, estadual, na rede de ensino, né, fazer a matrícula, avisar os técnicos do acolhimento para que essa criança possa ser atendida no primeiro momento em que a criança chega na instituição, né? E fazer com que, diante de uma grandiosidade que é esse trabalho, porque são várias crianças, não é uma criança, não é duas crianças, hoje estamos com 27 crianças, mas há meses atrás nós estávamos com 54 crianças. Então é uma demanda muito grande. E para poder desmistificar aquela história que você falou de aqui as crianças são mal cuidadas, né, largadas, aquele chamado orfanato, difícil de... Então, para poder mostrar como é realmente. Eu acho que o senhor é uma prova disso. Exato. E quem vem para dentro da instituição tem uma prova disso, né? Como é o nosso trabalho aqui. Eu sempre digo nas nossas reuniões institucional para a equipe do Lar do Bebê que não basta apenas cuidar, tem que fazer a diferença. Então, se eu estou ali como educador social, eu preciso fazer o meu papel bem. Se eu estou ali para limpar a instituição, eu tenho que limpar bem. Então, não importa a nomenclatura, não importa o que você está fazendo, o que importa é esse atendimento. Né? E esse atendimento é que faz a diferença. É o reflexo que fica nas nossas crianças, né? Desse atendimento que a gente se dá enquanto eles estão institucionalizados. E quando chega um casal aqui que já passaram pelo processo lá da Justiça, segundo o juizado, tudo, vieram aqui para conhecer a criança, como funciona quando a criança é bebezinho, tem diferença quando a criança é maiorzinha, né? Apesar que, vamos dizer assim, eu tenho conhecimento, mas os que acompanham o meu site não tem, para dar uma explicada como funciona nas faixas etárias aqui dentro. Eu sempre digo que aqui, no caso de adoção, aqui é o último processo, né? Porque já passaram para, se inscreveram na adoção nacional, né? Já passaram pela seleção do juizado, né? Passaram pela no atendimento com os nossos técnicos. E quando eles vêm para cá, é porque eles já têm esses requisitos, né? Para serem pais. Nós, como temos bebês e crianças maiores numa outra faixa etária, ele se dá em diferentes situações. Porque o bebê, ele é mais fácil da adaptação. Então é menos tempo que os pretensos ficam dentro da instituição. Agora, os maiores dependem de um maior tempo. Por quê? Porque dependendo do tempo que eles estão institucionalizados, eles estão muito apegados conosco, com a equipe do Lar do Bebê. E precisa fazer essa desvinculação. Então não é em um dia, nem 2 dias e nem uma semana que essa criança vai sair daqui. Então precisa os pretensos conquistar essa criança. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que já conversei com a Miriana, a mesma coisa, mas aqui também com você, que os pretensos pais vêm aqui. Aí alguns que eu já conversei sobre esse assunto, dizem, mas você, eu como já passei, estou aqui ainda nesse período da transição com a criança, diz, mas você chegou lá, olhou e escolheu a criança, não é essa, é aquela, eu quero aquela dali. Como é que os pais chegam aqui para ser apresentados a uma criança? Então, quando os pais
eles chegam aqui, eles já vêm acompanhado pela justiça, eles já passaram por todo aquele processo e é a criança que está na vez, né? Então, os pais, os pretensos, ele já conhece até seus filhos, né? Porque é feito um trabalho na justiça, é apresentada a criança através de fotos, né? Então tem toda uma sequência. Quando eles chegam aqui, ele já sabe qual será o filho deles, porque já tiveram essa prévia junto ao juizado da infância. Vem aqui só para fazer a adaptação junto à criança. Adaptação. Essa adaptação, no caso, que vocês estão fazendo, Isso. o que vocês fizeram. Nós já estamos, vamos dizer, no finalzinho da adaptação, aguardando a assinatura do juiz para a gente Isso. poder encaminhar para a nossa casa. É isso aí. E a gente já falou um pouquinho aqui, um ambiente aqui então que a gente sempre imagina uma coisa, mas é um ambiente agradável, é um ambiente limpo, uma coisa que chama atenção também, que se imagina lá fora as crianças correndo, pulando, quebrando, sem nada, mas são crianças bem educadas, ordeirazinhas, não é? É verdade, é verdade. A gente procura, conforme eu já te falei, a gente procura passar isso, né? Nós, a equipe do Lar do Bebê, elas procuram estar sempre muito próxima dessas crianças, né? E essas crianças, elas têm uma rotina como qualquer uma outra criança, né? Que tem pai e mãe. A única diferença aqui é porque nós temos muitas crianças, né? Nossas crianças vão para a escola, nossas crianças têm horário de reforço escolar, nossas crianças têm psicólogo, nossas crianças têm os dias de passeio, as recreações externa e interna dentro da instituição. Então, assim, a sociedade civil nos ajuda muito nessa questão de recreação, né? E isso, para nós, fortalece o nosso atendimento que nós temos que garantir junto com as crianças. Essa instituição aqui, o Lar do Bebê, ela é mantida pela Prefeitura através da Secretaria de Ação Social, a SEMAS. Isso. Mas as pessoas também contribuem, fazem doações. E no caso, quando a pessoa quer fazer a doação, não material, mas quer fazer a doação do seu tempo, participar em recreação com a criança, qual é o procedimento para que essa pessoa, grupo de pessoas, consigam essa aproximação maior? Então, para estar aqui, tem alguns critérios, né? Porque nós precisamos conhecer quem nós estamos colocando dentro da instituição. Eles têm um atendimento, passam, acontece, ocorre deles ligarem para nós para fazer essas atividades institucional, mas o primeiro passo é passar pelo atendimento técnico, né? Que é o SAIN, Serviço de Atendimento Institucional. Ele fica onde para as pessoas procurarem? Fica na Rua Geraldo Ferreira, 135, Jardim das Mangueiras. Ela pode vir aqui também conversar e ser encaminhada para lá? Pode também, mas nesse momento ela não vai fazer recreação nenhuma, só né? ser encaminhada. Com certeza, a gente faz esse encaminhamento. Com esse encaminhamento em mão, depois de passar pelos nossos técnicos, eles vêm até nós e nós temos um cronograma onde ele vai encaixar um dia, porque nós temos várias instituições que já fazem esse trabalho aqui dentro. O endereço aqui do Lar do Bebê, para quem ainda não sabe, para que possa fazer somente a doação. E a doação também pode ser feita em quê? Qualquer tipo de coisa que para as crianças? Isso, qualquer coisa. Nós recebemos, né, roupa, calçado, medicamento, tudo. As pessoas assim, quem quer doar, tudo que vem para cá, ele tem uma utilidade, né? Até mesmo roupa, às vezes as pessoas trazem roupa e não serve para a instituição, mas serve para uma outra casa, né? Então a gente faz aquela seleção do que pode ser usado no Lar do Bebê e o que pode ser usado numa outra instituição. E o endereço aqui fica na Avenida Calama? Não, aqui é Elias Guaraebe. Elias Guaraebe. Isso, 2882, Liberdade, entre a Bunã e a Calama. Entre a Bunã e a Calama. Isso. Em frente ao CREAS dos Engenheiros. É uma grande referência aí, quem quiser fazer sua doação. Isso. Quem pode vir aqui conversar com Salete, Raimunda.
Se é sua doação, você deixa ali com o portão. Isso. Porque às vezes nós costumamos 2, 3 vezes por mês tirar as crianças da instituição e levar para um ambiente fora, onde que se possa fazer recreação. Então são essas pessoas, depois que passou pelo técnico, é que nos ajuda a levar essas crianças, a cuidar dessas crianças, a fazer o piquenique com essas crianças, né? Então a gente passa uma tarde fora da instituição com elas, né? E elas voltam muito felizes, muito alegres, né? Porque ficar só num ambiente fechado causa um estresse muito grande, né? E quando eles saem, por isso que as nossas crianças são calmas, né? Porque a gente procura fazer com que eles gastem essa energia que eles têm lá fora, correndo, brincando, se divertindo, né? Então é para isso que essas pessoas são muito importantes para nós aqui dentro da instituição. Uma socialização. Com certeza. Uma coisa que eu estava esquecendo é que aqui também tem, não são todas as crianças que estão aqui que estão para a adoção liberadas, né? Algumas parece que os pais ainda, por uma condição ou outra, ainda vêm aqui visitar. Isso, porque o papel é empoderar a família, tentar empoderar a família, né? Esse empoderamento é o quê? Trazer os pais para a realidade. Essa equipe técnica, eles trabalham com isso, né? Visitando as famílias, vendo o motivo, o real motivo do acolhimento daquelas crianças ou daquela criança, né? E esse trabalho, ele não é feito só pelos nossos técnicos, né? Ele é feito também pelos CRAS quando as crianças é liberado. Não é que entregou para a família e acabou e encerrou ali, não, né? Daí entra os CRAS, né? Para ter um trabalho também mais prolongado junto com a família, as crianças, né? Para que realmente as crianças não retornem para a instituição, né? Às vezes são motivos que, infelizmente ainda, às vezes por uma situação que deveria ser resolvida lá fora e não foi resolvida e a criança foi institucionalizada. Mas isso não quer dizer que os pais não estejam aptos a ficar com as crianças, né? Então é feito um estudo de caso, né? E se manda o relatório para o juiz, né? Pedindo o desligamento, e a equipe técnica do juizado também vai analisar, né? Se convém deixar a criança na instituição ou liberar. Quando se é liberado, entra uma outra equipe para cuidar dessa família. Então, é muito bem organizado. Muito bem organizado. É uma rede. Processo, é uma rede. Todo interligado para que no final a criança seja a grande beneficiária com do certeza, processo. Com certeza. Com certeza. Eu também agradeço, né? Agradeço por esse tempo, por essa visão que o senhor teve aqui da nossa instituição, porque a sociedade precisa conhecer o nosso trabalho. Né? E desmistificar tudo aquilo que se pensa que instituição aonde acolhe criança é aquela instituição que não garante direito, e pelo contrário, né? O nosso trabalho é garantir todos esses direitos, né? E eu agradeço, né, por você estar aqui nesse momento e poder estar fazendo essa reportagem. E pelos dias que você ficou aqui, que você e a tua esposa, você visualizou bem o que é essa instituição. Eu me vi até numa obrigação de mostrar, porque realmente é muito diferente do que que a pessoa tem na ideia. E esse tempo que demora de ir lá, da conversa com a Miriam, do primeiro processo até chegar aqui, no nosso caso foram 2 anos. Nossa, quanto tempo! Mas não é tanto tempo, é um bom tempo, porque nesse período a gente faz amizades, amizade para sempre, nós não vamos nos apartar daqui com essa saída não. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nessa terceira parte da entrevista, eu vou conversar com a psicóloga Landa e com a assistente social Juliana. Elas são algumas das pessoas responsáveis para chegar num ponto em dizer se a criança está ou não, vamos dizer assim, liberada para a adoção. Porque até chegar ao ponto de uma criança que está no lar do bebê, está disponível para a adoção, existe um processo que as pessoas não conhecem.
Mas e por que demora tanto tempo, então, para uma criança ser adotada, se tem tanta gente querendo adotar? Então a Landa e a Juliana vão explicar detalhadamente como é que funciona esse processo chamado de destituição familiar. E também vai falar a respeito do apadrinhamento e de outras coisas que a pessoa que às vezes não quer ou não pode adotar, mas quer fazer parte dessa família, quer ajudar, também poderá fazer isso. Então vamos aqui assistir a entrevista com a Landa e com a Juliana. Tá. Estou aqui com a Landa, ela é psicóloga CREAS. E a Juliana. Nós vamos aqui dar uma continuidade à entrevista sobre a adoção. Porque as pessoas não conhecem, não sabem como funciona a adoção. Pensa que vai lá, escolhe a criança, tipo assim, mas tem todo um trabalho. Muitas vezes é sabido que crianças chegam recém-nascidas, mas não são adotadas recém-nascidas. O porquê? O que acontece, Landa e Juliana, para que até o ponto de uma criança chegar a ser colocada para a adoção? Bom, antes mesmo, né, de se entrar nesse processo de destituição do poder familiar, né, que é quando a criança está disponível, fica disponível no cadastro de adoção, a criança chega para a gente na unidade de acolhimento, né, no caso comigo e com a Juliana, o Lar do Bebê, que é a unidade que a gente trabalha, e a gente tem que fazer todo um estudo com aquela família da criança. Então, assim, essa criança, ela só tem o poder familiar destituído a partir do momento que a gente esgotou todas as possibilidades de reinserção com a família, ou com a mãe, ou com o pai, ou com a avó. Essa, vamos dizer assim, para ficar um pouquinho esclarecido, talvez a palavra destituição familiar, a gente traduzir em miúdos a mais o que significa destituição familiar. Seria quando, no caso, através de estudos, né, no caso eu e a Juliana, a gente vai para visita domiciliar, a gente faz atendimento. Ele é um estudo muito completo para a gente, digamos, dar um diagnóstico sobre a situação daquela criança, né? Resumindo, a gente estuda, né, tanto a família, através de visitas, de atendimentos, de acompanhamento em colégio, com vizinhos, com toda a família, para a gente verificar se a família tem condições ou não de ficar com aquela criança. Aí entra a questão também, tanto família biológica, no caso a nuclear, né, pai, mãe, como também a extensiva, né, onde entra os tios, avós. Então precisa esgotar toda essa possibilidade na família biológica da criança para poder se ter uma sugestão no caso de destituição, né? Então isso leva um tempo, né, para que haja todo esse estudo e também, como a Landa colocou, o acompanhamento de tudo que faz parte da vida da criança ou da família, né? Muitas vezes o pai e a mãe não têm condições, mas às vezes essa criança tem um avô, uma avó. Então, assim, se através do estudo a gente chegou à conclusão que nenhum familiar, né, tem condições de receber essa criança, aí a nossa indicação, né, geralmente em relatórios, é isso, é essa destituição do poder familiar, que seria justamente a gente declarar que a família de origem, né, a família biológica, não tem condições, né, naquele momento, seja por uso abusivo de álcool e drogas, violência, não tem condições de receber aquela criança. Então, se nem pai, mãe ou nenhum membro dessa família, tanto nuclear quanto extensiva, né, que entre os tios, tios, avós, se não tem condições, então essa família não está apta, né, para receber essa criança. Aí a gente faz essa indicação da destituição do poder familiar, que é justamente isso. É quando a família não tem condições de suprir as necessidades básicas de uma criança, que é educação, saúde. Isso é importante também colocar que, às vezes, nem sempre, né, a criança que entra no acolhimento, a gente encontra facilmente a família, né? Então, é preciso fazer toda uma busca ativa, né, onde também leva todo um tempo para poder localizar, né? E aí essas buscas ativas é feita muitas das vezes por contatos, né, por meio da rede
de ensino, de saúde, né, em cadastros que possivelmente possa obter o nome, né, do pai, da mãe dessa criança, né, porque muitas das vezes nem sempre vem tudo pronto. E essas crianças muitas vezes eram o quê? Ou muitas vezes, ou na maioria, elas são abandonadas, largadas sem informações, sem documentação, coisas do tipo. Justamente. Hoje em dia, o grande percentual de crianças acolhidas são por pais usuários de álcool e drogas. As crianças saem direto da maternidade, muitas das vezes, para o acolhimento, porque naquele momento lá, né, a mãe não teve a criança e não obteve assim, as condições, né, física, psicológica, né, social, de cuidar também naquele momento ali, que tem um período de todo, né, ali da maternidade, né, não apareceu nenhum familiar. Aí todo mundo pergunta, às vezes já sai bebezinho, por que não já vai logo pra Isso, é adoção? uma grande questão, né? Por que não... Aí, por exemplo, a gente teve um caso que uma mãe usuária de drogas muito comprometida, né, com álcool e drogas, e ela abandonou essa criança. Só que a gente, antes de indicar qualquer destituição, a gente precisou fazer um estudo. Como a gente não tinha informação nenhuma, foi muito mais difícil. Aí a gente só tinha informação de que ela morava em Jaci, Paraná. Mas enfim, a gente não sabe se tem um pai que concordava, né, com o abandono da criança, se tinha uma avó. Então assim, a gente só tinha informação da mãe. Mas a gente precisava esgotar todas essas possibilidades da família para colocar essa criança. Então a gente foi atrás, conseguiu localizar a mãe, e aí com essa localização da mãe, a gente teve a informação que ela não sabia nem quem era o pai da criança, que não tinha familiares aqui, que a única familiar que tinha em outro estado não tinha disponibilidade. Então assim, só que para a gente conseguir esgotar tudo isso, né, tem um estudo muito grande, e a gente não pode ser leviano no estudo, né? A mãe deixou, pronto, vamos colocar para adoção. Né? Até para justamente depois um familiar, quando essa criança já estiver numa família substituta, né, já tiver sido adotada, chega uma avó e fala assim, não, mas nunca ninguém procurou, essa mãe sumiu, eu passei a vida inteira procurando essa criança. Então assim, para não se ter essa possibilidade, então por isso que eu falo que a gente sempre frisa, o melhor processo é ir por esse legalizado, né? Fazer a sua inscrição, cadastro, participar dos grupos, enfim, ser tudo legalizado pelo Juizado da Infância e Juventude. Porque senão, corre o risco, né? Quando a gente fala essa chamada adoção à brasileira, corre o risco do pai e a mãe lá no futuro terem condições, eu quero meu filho de volta. Né? Então, assim, o nosso processo ele é um pouco mais demorado, mas é um processo que, enfim, quando se tem a destituição, é porque realmente já foi feito todo um estudo com a família e foram esgotadas todas as possibilidades com essa família. No caso dessa criança, chegou recém-nascida, até chegar no ponto da destituição, de colocar para adoção, você demora quanto tempo? Às vezes tem variações, mas em uma média. Isso demora de criança para criança, mas assim, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e com a nova lei da adoção, que é uma lei recente de 2009, o processo em si, de tanto do acolhimento da criança até esse processo, se houver destituição e adoção, ele não pode demorar mais do que 2 anos. Entre estudos, entre a convivência com a nova família. Então, assim, não pode ultrapassar 2 anos. Porque, infelizmente, a gente tem crianças que, anterior a essa nova lei, passaram uma vida na unidade de acolhimento. Porque o que acontece? Um exemplo, às vezes tem um pai que pai e mãe são usuários de drogas. A gente percebe que tem um vínculo afetivo, porém é esse uso abusivo. Então a gente encaminha para tratamento, acompanhamento, se dá uma chance desse casal se reestruturar para pegar a guarda da criança novamente, enfim. Só que se a gente percebe que é um processo demorado, que enquanto eles estão lá entre indas e vindas, recaídas no processo, o tempo está correndo. Então, assim, essa tentativa de reintegração à família também não pode passar uma vida inteira, né? Enquanto a criança fica crescendo e essa família tentando se reestruturar e não consegue. Então, assim, a gente não pode demorar mais do que 2 anos no processo. Mas a gente já teve caso aqui
porque a gente teve uma celeridade que em 6 meses a gente fez o estudo, indicou a destituição e a criança já estava nesse processo de colocação em família substituta, né? Mas esse caso é raro, tanto nesse tempo de 6 meses? Ultimamente a gente tem buscado essa celeridade, então assim, está sendo mais comum a gente conseguir concluir um estudo do que esses processos demorados em si. Quando é mais rápido é justamente isso, quando a mãe não quer e não tem condições, quando não tem um núcleo estruturado, então assim, a gente já corre para enviar esse relatório. Só que infelizmente, além de tudo isso, tem a questão dos cartórios, né, redistribuição, aí tem que passar por uma equipe lá que também faz um estudo, né, e aí passa pelo parecer do juiz, pelo parecer do Ministério Público. Então, assim, esse processo também acaba... É um trabalho bem minucioso para que, após feita a destituição, a colocação numa nova família, não haja nenhuma possibilidade de algum familiar vir a requerer, seria assim a palavra, novamente a criança. Depende muito também do movimento da família, né? No caso, da biológica. Então, quanto mais organização, movimentação, estrutura ela apresentar, interesse, né? Aí é melhor para a equipe, é melhor para todo mundo, principalmente para a criança. Né? E quando não há essa movimentação, né, e mesmo com a sensibilização da equipe, com essa família, com essa orientação toda, quando a família realmente biológica não se organiza, não se movimenta, né, então a criança também não pode ficar guardando na unidade de boa vontade. Né? Ela precisa seguir também a vida dela. Então, conforme os estudos estão dizendo aí, quem chega bebezinho pode ficar até 2 anos ali nessa distribuição. Pode, né? Você diz o limite máximo, seria um né? prazo máximo, De uma criança ficar numa unidade de acolhimento. E lá também chegam crianças maiores, 4, 5, 6 anos, como chegou quando eu estava lá, o bebê chegou a criança de 6 anos. O trabalho é mais demorado com essa criança de 6 anos ou é praticamente o mesmo? Na verdade, quando, por exemplo, tem esse caso de uma criança, né, em idade mais avançada, o estudo ele ocorre da mesma maneira, né, porque da mesma maneira todas as crianças que entram lá, a gente tem que ter um estudo completo, né, sobre essa estruturação, essa estrutura da família, sobre as condições da família. Então, assim, se realmente se a família não tem condições, a gente indica também, mesmo sendo uma criança maior, mesmo a gente sabendo que é um processo mais complicado a adoção de uma criança, né, a adoção tardia que a gente fala, que são crianças acima de 2, 3 anos. Mas assim, se realmente a família não tem condições, a gente tem que indicar do mesmo jeito, mesmo infelizmente sabendo que a possibilidade de adoção é reduzida e que ela pode, infelizmente, crescer numa unidade de acolhimento. Mas entre danos, né, é pior ela ficar numa família de, por exemplo, usuários de álcool e drogas do que ela crescer numa unidade de acolhimento. Mas por isso que eu falo assim, os mesmos critérios que a gente indica para um bebezinho é para uma criança grande. E hoje, a grande mobilização dos juizados, dos nossos serviços, do Ministério Público, é o incentivo à adoção tardia. Porque assim como tem aquela família desestruturada que coloca uma criança em vulnerabilidade psicossocial bebezinha, também coloca uma criança acima de 6, 7 anos. E por isso que a gente tem um índice de crianças maiores nessa unidade de acolhimento e que inclusive estão decretado, né, o poder a destituição do poder familiar. Por isso que o nosso serviço em si já é um projeto que existe em outros locais. A gente executa o projeto Apadrinhando uma História, que o que é? É um projeto de apadrinhamento para essas crianças que, por exemplo, têm acima de 7 anos, não tem chance de retornar para a família e também não tem chance para adoção, porque infelizmente as famílias, né, não buscam adotar. Então, assim, esse projeto é justamente para amparar essas crianças que têm essa idade avançada, que não tem chance nem de retorno para a família, nem para adoção. E aí um dos modelos de apadrinhamento é o afetivo,
que é justamente para se criar uma referência afetiva para essa criança. São padrinhos que pegam, levam para casa, passam um fim de semana. É bem no sentido de ser padrinho e madrinha mesmo, de estar presente, de ser uma relação afetiva para essa criança, para esse adolescente. Os critérios para ser um padrinho? Ter maior de 18 anos, passar aqui com a gente, fazer um pré-cadastro e um curso que a gente acaba capacitando esses padrinhos, né? Mas enfim, primeiramente ele vem até aqui com a gente, no nosso serviço. Aqui no CRES. Qual é o endereço aqui? Rua Geraldo Ferreira, número 135, bairro Reginaldo de Carvalho. O Jardim das Mangueiras, um dos dois, E aí, Quer dizer o assim, telefone também? 3901 3233, que é do nosso serviço. E tem o 0800. Institucional. E qual é o 0800 647 1311. E aí, assim, entre essas modalidades temos o afetivo, que tem sido a menina dos olhos do nosso serviço. Temos também um provedor, que é justamente para a gente, esse padrinho paga um curso de capacitação para esses adolescentes, que justamente não vão voltar para a família e não vão ser adotados. A gente tenta capacitá-los para o mercado de trabalho. A gente já teve algumas adolescentes, já meninas, por exemplo, que estão fazendo curso de manicure. Então elas completam 18 anos, com o apoio do nosso serviço, a gente trabalha a reinserção dessa adolescente na sociedade, no mercado de trabalho. E temos também o padrinho prestador de serviço, que são qualquer profissional que queira oferecer o seu serviço para as nossas crianças e nossos adolescentes. A gente tem fotógrafo, que acaba cuidando dessa parte assim, de fotografia, imagem dos nossos eventos. A gente tem hoje 17 psicólogos que atendem psicoterapia de graça para essas crianças e esses adolescentes. A gente tem odontólogos. Então, enfim, a gente, por meio desse projeto, a gente também tem esse olhar para essas crianças que têm chances reduzidas de adoção. Só complementar em relação à adoção tardia, a gente, pelo fato assim, de ser crianças maiores de idade, a gente tem casos assim, que já deram certos, né? Assim, não significa que a criança não vai para uma adoção. Pode demorar um pouco, mas às vezes nem demora tanto, né? Que a gente já teve caso de uma criança assim que foi rápido, né? Então, os procedimentos são os mesmos, né? E as chances também podem ser as mesmas, né? Então, o fato de ser bebê ou de ser maior de idade, isso não, né? A idade talvez, porque bebê sempre sai mais rápido, né? Mas, quando é criança assim, a gente já tem sucesso mesmo de crianças que com a idade maior já saíram também bem mais rápido. O processo de convivência com a família substituta, quando é uma criança acima de 4, 5 anos, é um pouco mais demorado. Porque justamente, bebezinho você só precisa dar colo, alimentação, carinho, que ele aceita e fica feliz. Agora, uma criança maior, você precisa conquistá-la. Então, esse processo é um pouco mais demorado, mas a gente tem visto que da mesma forma também tem sido um processo saudável, gratificante, tanto para os pais quanto para as crianças. Que bom, então. Então, muito obrigado. Obrigada, Wanda e Juliana. Então, muito bem, esta é a reportagem completa a respeito da adoção. Eu vou apresentar para vocês, então, meu filho Kalel. Nesse processo todo do dia da entrega da documentação até nós podermos sair do lar do bebê com ele, foi aproximadamente 2 anos, um tempo que valeu muito a pena, é chamada gravidez psicológica, não tem tempo certo de duração, foi um pouco mais de 9 meses, mas é um período muito importante. Então, você sempre faça da forma legal, como já foi explicado aqui, para que você não tenha uma surpresa no futuro. Então, muito obrigado a vocês. Em breve, uma nova matéria aí no site Moamiga.